Quero receber com muito carinho aqui nossos irmãos Márcia, gente aqui hoje pela primeira vez, cadê? A Márcia está ali atrás e também o Silvio, é isso? Queridos, como é que a gente recebe quem vem aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, queridos. Se alguém puder, dá um abraço uma mulher, dá um abraço na Márcia, um homem aí, dá um abraço no Silvio, receba-os com muito carinho. São de outra denominação, estão nos visitando aqui. Espero que Deus fale com vocês poderosamente, como vai falar com todos nós aqui hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Manda um abraço lá para a igreja de vocês, para os dirigentes, pastores lá, em nome de Jesus. Amém. Pessoal que está aí também pelo YouTube, pelo Facebook. Se está aí pela primeira vez, se chegou aí, né, pode ter certeza que você não caiu de paraquedas aí não. O Espírito Santo te trouxe nesse lugar para falar com você em nome de Jesus. Então, Efésios, queridos, capítulo 4, versículo 11, nos diz assim, todos acharam, amém? Ele falou, quem achou, diz assim, eu vou para o céu. E quem não achou, fala, eu também vou. Ainda bem que não depende de achar ou não o texto bíblico para ir para lá, né? Depende do sangue de Jesus. Eu tenho certeza que estamos todos tendo a oportunidade de sermos lavados e remidos no sangue dele. A palavra do Senhor nos fala assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Eles serão responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que, diga, até que. Então tem um tempo, tem um padrão, tem um nível aí. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus produzem. E amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Eu sei que muitos irmãos talvez estão, mas pastor, que versão é essa? Está perdido aí, Marcelo? Está muito diferente? Está um pouco. Está muito diferente aí, Cleise? Tá? Essa versão, deixa eu explicar o que eu fiz. Eu peguei Corrigida e Fiel, Nova Almeida atualizada, Nova Tradução na linguagem de hoje, NVI e NVT e juntei tudo. Talvez você conhecia esse versículo como Marcelo está lendo na versão dele ali. Talvez você já tinha ouvido na versão do pastor José Mauro ali, não sei qual é, King James. Quem tem a King James aí? Foi a única que eu não peguei. Mas a junção de todos esses pequenos pedaços de cada versão nos dão exatamente o que o verso 11 está mais parecido com o de todo mundo, né? E ele designou alguns para apóstolos, ele escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí o verso 12 eu fiz esse agrupamento santo que ficou, esses ministérios, 5 ministérios, são responsáveis. Tem alguém responsável aí, gente? Tem evangelista aqui nessa igreja? Tem pastores aqui? Porque de repente você acha que evangelista é só quem foi consagrado evangelista. Então, deixa eu já te deixar uma coisa bem clara para você, antes de você sentar. De repente você não precisa sentar, você vai cair depois do que eu vou falar. Todos somos evangelistas. Pastor, mas não tem diácono aqui. Um diácono, ele é um evangelista. Amém, irmão Francisco? Amém, irmã Marise? A diaconisa é uma evangelista. O pastor, ele tem que ser um evangelista. O seminarista é um evangelista ao quadrado. Está agora na função e responsabilidade de tocar o terror na terra. Então, todos somos evangelistas. Então, não tem ninguém de fora. Então, mais além dos evangelistas, que somos todos nós aqui, ainda tem pastores, mestres, profeta. Deixa eu fazer outra pergunta. Tem profeta aqui, gente? De repente você vai falar assim, não, mas eu nunca gritei um vibra-chore e canto e coloquei a mão na cabeça de ninguém para profetizar. Mas você está profetizando o tempo todo. Quer ver um profeta agora? Fala assim, eu quero ver o profeta agora. Pode falar com o autor, ele fala, eu quero ver o profeta agora.
Então você vira para quem está do teu lado e fala assim: eu te abençoo. Aí, ó, você viu um profeta? Você viu um profeta. Mas o cara não fez, eu te abençoo. Não, porque toda vez que você abre a sua boca, ou Deus fala através dela, ou o capeta fala. Quem é o profeta aí? Tem profeta ou não tem? Se tu falar que não é profeta agora, então tu é boca do maledito. Eu sei que às vezes a gente não flui palavras de Deus. Mas nunca se esqueça que você é um profeta de Deus nessa nação. Há um ministério sobre a tua vida, ou pelo menos 2 ministérios na tua vida. E esses ministérios que Deus distribuiu entre nós, no meio de nós, são responsáveis por preparar. Não existe igreja preparada. Ela está em preparação. Preparar o povo santo. Para quê? Para realizar a sua obra. Qual é a obra? Edificar o corpo de Cristo. Mas até quando a gente vai fazer isso? A gente já há 2000 anos que Cristo foi, e a gente está nessa obra. Então, até que alguns, aleluia. Não é alguns não. Até que 500 mil de pessoas, não é também 500 mil. Até que todos, diga todos. Diga assim, esse todos, eu faço parte dele. Até que todos alcancemos a unidade. Mas não é uma unidade que na nossa cabeça muitas vezes é representada por estar perto. Hoje nós temos aqui a igreja metodista representada, e nós temos aqui a igreja Unção Renovada representada pelo casal que nos visita. Amém? Não é isso o nome da igreja? Unção Renovada? Amém. Perdão, pai e filha. Perdão. É que o óculos é para perto, viu? Perdão. Mas que o senhor é novinho, viu? O senhor não tem cara de pai, não. É novinho, ele não é novinho, gente. Então a família que está aqui hoje, junto com a gente, e nós, como metodistas, estamos aqui representando o corpo. Mas nem sempre a gente está em unidade. Porque a unidade, pode sentar agora. Eu já vi que tem gente caindo. Eu nem comecei, já tem gente caindo. Calma. Eu falei, aperta o cinto. A unidade é a mesma unidade. Agora é a hora que você ia cair. Você se assentou antes, eu acho que você caiu mesmo. A unidade de Cristo é a unidade que tem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essa é a unidade. A tri-unidade. Eu costumo ensinar que eu sou mais do que tricotomista. Tricotomista é quem crê que o ser humano tem corpo, alma e espírito. Eu acho que a gente vai além. A gente é integral. A gente tem transcendências na nossa alma, no nosso espírito, que falar que a gente é só tricotomista é só o básico. Mas quem olha para mim não vê 3. Amém? Vê o meu corpo bonito, sarado ou não? Percebe-se que há uma alma, porque eu tô aqui, né? Tenho uma personalidade, eu choro, eu sorrio, eu tenho uma essência que faz desse ser que vocês conhecem como Emerson ser único nessa terra, a alma. E eu tenho um espírito que é o que me mantém vivo. Amém? Mas você não vê 3, você vê um só. Tudo isso é o Emerson. Até que todos sejamos unidos nesse aspecto, falta pouco ou falta muito? Como igreja do Senhor, falta muito. Os meus olhos faltam muito. Porque o que a gente vê muito hoje, sem querer criticar a igreja, sem querer, dar tiro no próprio pé, porque quando eu trago uma crítica, eu não quero que essa crítica seja destrutiva, desconstrutiva, mas que ela seja construtiva. Então, se eu falo da igreja, eu tenho que falar apontando para mim, amém? Eu sei que tem um monte de gente que gosta de meter a lenha na igreja por aí no YouTube, fazer bastante view com isso, mas ele mal sabe que está tirando no próprio pé.
A gente precisa ser homens e mulheres maduros para entender que a falta de unidade que existe na igreja é culpa nossa própria. Porque quando a gente se ajunta para benefício próprio, para interesse próprio. Basta a gente fazer um evento na cidade, um grande evento, e a gente está no conselho de pastores e percebe muito isso. Nós começamos um tempo atrás uma jornada de ação social em Campo do Coelho, e eu chamei algumas igrejas para me ajudarem, e literalmente, quando uma determinada igreja que tinha dado o nome, que ia nos ajudar, o pastor ia nos ajudar, e ele percebeu que o nome da igreja não ia aparecer lá no meio daquelas 200, 300 pessoas que estariam na ação social, e ele pulou fora. Sara deve lembrar disso, né, Maiara? Pulou fora. Ah, mas não vai ter, não pode botar um banner da igreja, o nome da igreja, não posso falar, não posso citar o endereço. Não pode. Porque a gente está encabeçando um evento, a ideia não é essa. Pouco tempo depois eu recebi uma outra crítica. Ah, mas a forma como vocês estão fazendo isso, para que vocês estão fazendo? Qual é o fruto disso que vocês estão fazendo? Como se fazer ação social tivesse que gerar algum fruto. Quantas vidas vocês estão ganhando para Jesus fazendo o que vocês estão fazendo? Mas peraí, a gente não está fazendo isso com essa intenção. Nós estamos fazendo isso porque o salvo não consegue, em meio à necessidade, ver os necessitados e ficar parado. O salvo não... Quem pratica o bem para ganhar algum benefício eu não vou citar o nome da religião, mas vocês conhecem muito bem. E não é só uma, temos várias religiões que praticam o bem para evoluir o karma, para evoluir o espírito, para alcançar uma... Não, ei, você está equivocado. O salvo não é salvo porque pratica o bem, ele é salvo pelo sangue de Jesus. E sendo salvo, ele não consegue ver o necessitado e ficar inerte. Ele não consegue ver a viúva aflita e não fazer nada por ela. Ele não consegue ver alguém que pede ajuda e não estender a mão. Porque ele é salvo. Então, aí eu pergunto de novo, a gente está longe ou está perto dessa unidade? Essa unidade que é resultado, ela é o fruto da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus vai gerar essa unidade. E se a gente não está vivendo essa unidade, ou a gente não tem fé, ou a gente não conhece a Jesus. Chegando até uma medida, completa estatura de Cristo. Essa palavra, ela me faz lembrar que eu estou num processo diário. O amadurecimento, o aperfeiçoamento não é uma vez na semana, especificamente num domingo, como nós estamos aqui. O aperfeiçoamento não é quando agora vai ter um retiro aí do Metanoia, né? Não é. Não é quando a gente tem a oportunidade de fazer um Peniel. O aperfeiçoamento é diário. Diário. Diariamente, continuamente, gradativamente, a gente está num processo de aperfeiçoamento. De forma que o Bruno de ontem já era. Passou. O Bruno de hoje tem que ser melhor. A Maria de ontem era pior do que a de hoje. A gente não pode se dar, eu vou colocar capricho entre aspas, porque isso não é capricho. A gente não se pode dar ao capricho de ser a mesma pessoa que fomos ontem. Se você hoje se vê como a mesma pessoa de ontem, você já perdeu. Porque cada situação, Tânia, que você vive no seu dia, cada situação, Vitor, que você vive no seu dia, lá na fábrica, lá no seu salão, lá na sua faculdade, lá na rua, dentro do onde você está, cada situação, cada uma delas servem para me aperfeiçoar. Amém? Amém? E quem designou os ministérios que nós acabamos de citar, o ministério apostólico,
o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastorado e o ministério do ensino. Foi o próprio Jesus, ele fundou esses ministérios, ele distribuiu esses ministérios. Nem todos vão ter todos os ministérios, mas eles estão presentes aqui na vida dessa igreja. Nós temos o apostolado aqui, nós temos o profético aqui, amém? Acho que nesse culto aqui já aconteceu quase todos, porque hoje nós tivemos o ministério de mestres em ação. Antes do culto, uma hora antes do culto, tivemos a escola bíblica, falando de assuntos assim que estão para acontecer, que, meu irmão, se você soubesse, se você tivesse noção do que está para acontecer, você não tinha vindo só no culto da noite. Você não tem ideia do que você perdeu. Mas a gente entende, às vezes para uns é difícil ficar muito tempo na igreja. A gente até faz um cafezinho para ninguém reclamar, para comer alguma coisa no intervalo, para ir no banheiro, tomar uma aguinha. Mas olha, queridos, a riqueza de ensino que essa igreja tem demonstrado, tem aplicado, são coisas, e eu vou abrir. O Bruno está aí, o Bruno começou a faculdade essa semana. Você pode ter certeza, Bruno, você não vai aprender lá na faculdade que você aprendeu, você vai ter escatologia lá. Quando chegar em escatologia, você vai falar para mim, você vai chegar para mim e falar assim: pastor, o que eu aprendi na escola bíblica dominical é muito mais profundo, porque eu tenho as apostilas. O pastor José Mauro fez a faculdade metodista, ele sabe do que eu estou falando. A gente não aprende o que nós estamos aprendendo aqui na faculdade metodista. Não estou falando só da metodista, porque fiz presbiteriana, outros, né, que fizeram faculdade batista, não aprendem o que você perdeu a oportunidade de aprender aqui. E quando acontecer, e está perto de acontecer, meu irmão, fique esperto, fica ligado, porque são coisas grandiosas. Então essa finalidade dos ministérios, tal como o dia a dia que nós vivemos, tem a capacidade e nos dão a oportunidade de nos aperfeiçoarmos. Deus, soberano que é, espiritual que é, porque Ele é espírito. Graças a Deus, Deus não é homem e nem filho do homem. Por estar nessa dimensão da eternidade, da sobrenaturalidade, e ao mesmo tempo estar também na nossa dimensão, é onipresente, está em todos os lugares. Apesar desses atributos fantásticos de Deus, coloca algo como chave na tua vida, meu irmão. Deus nem sempre usa os nossos padrões. Eu estou falando nem sempre usa os nossos padrões, porque eu sei que há homens e mulheres espirituais aqui. E para os que são espirituais, Deus usa esses padrões que você conhece. Deus é espírito e também procura por aqueles que o adoram em espírito. E a forma de Deus agir, eu sei que há quem ensine e enfatize que nós não podemos espiritualizar tudo, como se o que é visível e material fosse mais real do que o que é espiritual. Engano. Se Deus é o início, tudo saiu dele, tudo veio dele, o espiritual vem primeiro. Essa terra que a gente pisa, esse corpo que você toca, o que os teus olhos alcançam, foi espírito na boca de Deus, saiu do Espírito de Deus e se tomou forma, assumiu forma humana, forma terrena. Portanto, eu não tenho medo de dizer que o mundo espiritual é mais real do que o mundo visível. Só que o nosso corpo não nos permite ver o mundo espiritual como ele é. Mas já nesse princípio estabelecido, então eu viro uma chave na minha cabeça. Deus nem sempre usa os nossos padrões humanos. Deus nem sempre usa os nossos métodos. Não dá para você fazer uma metodologia da ação de Deus. Porque além dele ser eterno, todo-poderoso, ele é multiforme.
se manifesta multiformemente. É interessante como muitas vezes a gente, até numa boa intenção, eu participei disso muitas vezes. Na minha antiga igreja, o pastor fazia campanha do lencinho. Mas não cobrava R$1.000 por um lencinho não, irmãos. Né? Aí tinha um lencinho que era feito de, sei lá, era uma renda bem, tipo um paninho bem baratinho, mas se cortava em quadradinho, mais ou menos de um tamanho assim. E aquele lencinho, ele era ungido durante o culto, uma bandejinha de prata ou inox. E aí, Sara lembra, ô Jesus, obrigado que eu não estou sozinho nessa ignorância minha. Aí a Sara, que participava dessas correntezinhas, a Sara ia lá para a igreja, pegava o lencinho, aí botava, né, no peito, botava debaixo do travesseiro do Felipe, antes do Felipe ser crente, né? Ou então botava em cima de uma enfermidade. Queridos, eu sei que isso tudo é... Deus, Ele abençoa e acaba fazendo milagres na vida das pessoas por causa da nossa inocência. Porque a gente acha que se a gente fizer aquilo que a mulher do fluxo de sangue fez, a gente só... hoje eu vou lá no culto e na hora que o pastor Emerson ou a pastora Paloma, com aquela oração forte dela, estiver orando, eu vou fazer igual aquela mulher, eu vou tocar naquela capa do Batman, não, como é que é o nome dessa roupa que você usa, meu amor? Fala o nome. Cardigan. É que não parece capa do Batman? Tem muito mais sílabas aí, né? Cardigan. Aí se eu tocar no cardigan da pastora, eu vou ser curado. Isso pode acontecer. Eu não estou aqui neutralizando a tua fé. Mas nem sempre dá para a gente colocar Deus numa caixinha, numa forma que a gente acha. Não dá. Não dá. Não tem como. E o que aconteceu com aquela mulher, de uma forma um pouco parecida, mas não idêntica a ela, aconteceu com os apóstolos. Sem que ninguém tocasse neles. Somente quando a sombra... Imagina o povo todo enfermo, cheio de lepra, cheio de coisa lá, de doença. Não, o sol está para onde? O sol está para lá. Então a sombra vai fazer para cá. Então eles vão passar aqui. Então vão ficar do lado de cá. Que a hora que a sombra passar sobre a gente, nós seremos curados. Agora não dá para você reproduzir isso. Porque tem muito mais outras formas de Deus agir e fazer milagres na tua vida que Ele quer que você descubra. Essas pessoas que tiveram essa experiência lá com os apóstolos, aquela mulher que teve a experiência de tocar na orla do manto de Jesus, o apóstolo que teve lá a experiência de ouvir a voz de Jesus, vai lá, pega o peixe, e dentro do peixe você vai encontrar uma moeda. Que isso? Um peixe que vai, abrindo o peixe, vai ter uma moeda para pagar o imposto de Jesus e dele? Quando você viu isso se repetir na história? E Deus, Ele é infinitamente mais... E tem infinitamente mais para fazer na minha e na tua vida. O tempo do lencinho já passou, amém? Agora é o tempo da gente amadurecer essa fé, que nos é provada dia após dia, para que essa fé... E quando fizemos essas coisas, do lencinho ungido, né? Da vassoura ungida, eu sei que tem gente aqui que levou vassoura ungida para casa, eu sei que você fez isso, varreu a casa lá, né? Vassoura de fogo, tem gente rindo aí, gente, não foi a Sara não fez isso não, tem gente que usou o pente ungido para não ficar careca, tem gente que bebeu azeite ungido para emagrecer, eu sei, gente, que já chegou nos meus ouvidos. Eu sabia que azeite engordava, engorda bem, azeite é saudável, mas engorda bem, é bem calórico. Mas o que de fato Deus quer é que nós conheçamos o Filho de Deus, conheçamos Jesus, porque se você conhecer Jesus, você não só vai querer tocá-lo, mas vai permitir que Ele te toque. Sem intermediários, sem penduricalhos, sem amuletos, de forma próxima,
Porque à medida que, veja bem, queridos, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais parecido com Ele eu fico. Quanto mais distante dele eu estou, mais penduricalhos eu preciso. Chega a um ponto que você está tão distante de Jesus que já não consegue percebê-lo e senti-lo. Então você precisa de alguma coisa em que você possa, vendo, ter talvez a noção de que ele está perto de alguma forma. Eu lembro muito interessante que quando eu morei fora do país, eu levava peças da minha esposa comigo. Peças de roupa dela. Eu sabia que ela estaria muito distante de mim, no mínimo 13 mil quilômetros de distância de mim. Mas eu tinha ali uma blusa dela. Eu tinha ali um cachecol dela. E era como se eu estivesse perto. Então, quando você tem algo de alguém, você pode ter certeza, porque esse alguém muito provavelmente está longe de você. E o que Deus quer é que eu esteja tão perto, mas tão perto dele, que eu não precise de nada que seja dele, para ter a sensação de que estou com ele, mas que eu tenha ele mesmo perto de mim. Como a Josiane leu aqui hoje no início do culto. Aquele que habita no colo. É como se Moisés, que escreveu o Salmo 98, tivesse, aquele que habita no secreto, no colo de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Gente, quem está falando isso é um cara que andou num deserto de 50 graus durante o dia, guardado pela sombra do Altíssimo. Ele sabia o que era andar no deserto sem se queimar. Ele sabia o que era enfrentar o frio intenso à noite do deserto sem se congelar, sem se gripar, sem adoecer. Então ele está falando de algo que ele viveu, que era propriedade exclusiva dele, de experiência dele. Então, quanto mais eu conheço ao Senhor, quanto mais eu me aproximo dele, eu já não me conformo com coisas dele, no sentido que vão aludir a ele, que vão lembrar a ele, mas eu já tenho o próprio em mim. Talvez pareça algo absurdo, mas não é o quanto eu tenho de Deus. Porque tem muita gente que tem muita coisa de Deus. Bênçãos, favores, você não precisa ser crente, claro que algumas bênçãos somente aqueles que andam com o Senhor viverão. Mas tem bênçãos que são comuns a todos. Ei, ímpios, ateus, religiosos de tantas outras religiões, são abençoados da mesma forma que o crente é, que o cristão é. Com bênçãos comuns a todos. Portanto, todos temos muito de Deus. Muito de Deus. Mas a questão é o quanto Deus tem de nós. E isso, como é medido isso? É o quanto mais próximo eu estou dele. Quanto mais próximo ele está de mim. Quanto eu permito que ele adentre a minha vida, entre na minha vida. Por isso esse amadurecimento é um processo diário. Enquanto o padrão de Pedro, veja bem, enquanto o padrão de Pedro era que ele lavasse os pés do seu mestre, Jesus quebra o padrão dizendo o seguinte: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Jesus quebra o padrão lavando os pés de todos os discípulos. Porque ele não segue nossos padrões. Por isso, enquanto o padrão seria Jesus vir até o barco onde os discípulos estavam desesperados, afoitos, aflitos. E quando ele aparece no mar, ele assusta mais ainda os discípulos, que já estavam apavorados por causa das ondas e do mar. E aí eles olham agora, ainda tem um poltergeist ali, meu Deus. Fenômeno ali. Que é isso? O padrão então seria Jesus ir até o barco salvá-los. Mas mais uma vez, Jesus quebra o padrão convidando Pedro a vir até ele. Aliás, quem se autoconvida é Pedro, né?
Se é mesmo, Senhor, manda então. Me convida para ir aí. E Jesus veio. E ele foi. Jesus quebrando o padrão mais uma vez. É bem provável que, segundo a nossa perspectiva, o padrão ideal seria, irmã Neuza, Jesus chamar então os poderosos, os intelectuais, porque, puxa, já pensou esse povo sábio da terra, esse povo erudito, né? Os endinheirados, os ricos. Imagina esse povo todo falando do amor de Deus, pregando de Jesus. Talvez seria o padrão. Jesus chamar primeiro eles, e se sobrasse, quem sabe uma oportunidade, nós, os réis mortais, também poderíamos, de vez em quando, se atrever a falar do amor de Deus. Mas Jesus, mais uma vez, quebra o padrão. Quando ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Então não fica triste alguém um dia te chamar de louco, não. Isso aí, essa Lili é louca, rapaz. Insana, como já disseram, né? Esse Bruno é doido, rapaz. Ele quebra o padrão quando ele chama os fracos para envergonhar os poderosos. Ele quebra mais uma vez o padrão quando ele chamou os desprezíveis para reduzir a nada aqueles que achavam ser tão importantes. Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, vai dizer o seguinte: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois da mesma forma como os céus são muito mais altos do que a terra, e os meus caminhos são muito mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os parâmetros usados por Deus não fazem sentido para a nossa lógica. Não fazem sentido. Por isso é impossível um homem espiritual, uma mulher espiritual caminhar por lógica. Não tem sentido. Pensa bem. Pensa. Estou aqui para provocar você a pensar. Que sentido tem, num tempo de crise financeira que a gente tem vivido, né, no Brasil, é global, que sentido tem você pegar 10% do que você ganha e entregar na casa do tesouro? Não tem sentido. Porque o tempo agora, pela lógica, é eu pegar 10% do que eu ganho e guardar. Não é isso? Sim ou não? Pois é, mas a lógica de Deus não funciona. Porque não tem lógica, na verdade, no princípio estabelecido por Ele. Que é para esse tempo, principalmente de crise que a gente está vivendo, que a palavra dele vai dizer o seguinte: melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Então Deus, Ele tem prazer, queridos. Prazer em quebrar nossos padrões. Porque toda vez que Deus quebra nossos padrões, e a gente permite viver essa quebra, essa ruptura de padrões humanos pré-estabelecidos por um sistema anticristo, é isso que eu queria que você entendesse. A forma como nós somos educados com a maior boa intenção da sua mamãe, do seu papai. Ela te educou com base num sistema que desde quando o mundo é um sistema chamado anticristo. O mundo, o sistema do mundo, o mundo jaz aonde? Em quem? No maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está sob a influência do maligno. O mundo tem um sistema que faz ele funcionar de forma que todas as coisas não contribuam para o Cristo. É um sistema anticristo. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas, não são as coisas espirituais,
Não são as coisas emocionais. Todas as coisas espirituais, materiais, emocionais, seja o que você achar. Você entendeu que é algo que possa funcionar na sua vida? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Mas não tem muita gente que ama, que diz que ama? Pois é. O verso não termina aí. Que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto, propósito, plano. Qual é o propósito de Deus? Os 5 ministérios estão aqui hoje, nessa noite, presentes. O profético, o apostólico, o pastoral, o ensino. Faltou um. E o evangelista. E o evangelístico. Nós temos os 5 ministérios representados aqui hoje. Com a finalidade de que sejamos aperfeiçoados por uma fé, através de uma fé, e do conhecimento de Cristo, que vai gerar em nós uma unidade, que começa bem desunida, mas uma unidade que vai sendo aperfeiçoada até que todos cheguemos à maturidade de Cristo Jesus. Ou seja, enquanto alguém olha para o Bruno e vê o Bruno no Bruno, deu ruim. Enquanto quem se manifesta nessa terra é o Emerson nu e cru, deu ruim. Começa a melhorar quando quem olha para mim, quem convive comigo, quem conversa comigo, quem anda no carro comigo, e agora eu estou de Uber, né? E tem gente que já pergunta assim, você é evangélico? Irmão, não tem nada no meu carro que denuncie. Não tem. Eu sei que tem gente que gosta, né? Aí bota lá o louvor. Eu não faço isso, porque tem pessoas que são ateus, tem pessoas que são de outra religião, e quando chega no carro, se for uma música evangélica, pede para você pode desligar o som? O carro é seu. Mas enquanto a pessoa está pagando para ir até o lugar que ela pagou para ir, ela pode ouvir música ou não. Então o que eu faço? Eu deixo um instrumental, gospel, tocando de fundo. Que aí não agride ninguém, não fala nada de ninguém, mas tem uma coisa que não tem como. Eu não sou pastor quando eu estou só aqui. Eu não consigo mais deixar de ser pastor mesmo sendo Uber. Porque ser Uber, ser advogado, ser motorista de ônibus, cozinheiro, faxineiro, atendente, professor, marinheiro, tudo isso é secundário. Porque antes de ser qualquer uma dessas coisas que nós somos, a nossa essência é representarmos o Cristo nessa terra. Um Cristo que advoga, um Cristo que carrega o pessoal no carro para levar no ponto de partida e de origem. Um Cristo que corta cabelo das pessoas, um Cristo que atende na clínica. Um Cristo que bota tijolo, porque Cristo também era, se não era carpinteiro, ajudava o pai que era. Mas antes dele ser o filho de José, o filho de Maria, ele era filho de Deus. E por onde ele passava, o que ele era de fato, de verdade, se manifestava. Então é isso. Nós somos chamados para sermos cada vez mais parecidos com ele, a fim de manifestarmos quem ele é. Vai chegar uma hora que você vai conseguir ser ele perfeitamente assim, igualzinho. Quando alguém fala assim para você, como algumas vezes a gente escuta, né? A gente tem até que vigiar para não ficar soberbo por causa disso, mas quando a pessoa fala assim, você é crente, né? Eu falei, eu estou falando porque foi o que aconteceu, né? Você é crente, né? Eu falei, sou sim. Por quê? Ai, diferente. Eu já peguei muito Uber.
Mas o seu, aqui é diferente. Tem alguma coisa diferente aqui dentro desse carro. Aí eu falei assim, a mulher que falou isso, eu falei assim, será que não é a música que está, porque essa música que está tocando, você conheceu, é instrumental, mas é uma música gospel. Não, eu não sou crente. Eu sou católica. Mas Deus está aqui nesse carro. Eu não conheço a música, mas eu conheço o que está aqui nesse carro. Eu só não falei que era pastor, porque vai que ela queria se confessar. Gente, a natureza espera por isso. Há uma expectativa na natureza pela manifestação dos filhos de Deus. E a gente só vai conseguir viver isso à medida que a gente vai se aproximando dele. À medida que a gente vai imitando mesmo. Vamos ficar de pé? Ah, Jesus. Eu sei que Deus derramou uma unção, está ainda derramando uma unção nesse lugar. E Deus, como tudo que Ele faz tem um propósito, Deus não age sem propósito. Essa é uma habilidade, um atributo de um Deus perfeito, de um Deus que sabe o que faz, que não trabalha com acaso, não pode ser surpreendido, não pode ser pego de surpresa, não pode ser decepcionado por algo que eu fiz que ele não esperava. Não, há um propósito para estarmos aqui hoje. E o propósito para o qual Deus nos uniu aqui hoje, nessa noite, nos colocou pelo menos juntos, um do lado do outro, foi para que nós entendêssemos o seguinte: algo que eu tenho falado a vida inteira, desde pelo menos enquanto tenho ensinado nessa igreja, que os meus problemas são teus problemas. Se todos que estão aqui nunca ouviram isso ou não foram recebidos dessa forma na igreja, foi porque houve algum tipo de equívoco quando você foi recebido, porque a maioria, ou pelo menos 99% dos que foram recebidos nessa igreja, receberam essa palavra sobre a sua vida. A partir de hoje, meu irmão, Marcelo lembra, Vitor lembra, Maiara lembra, Josi lembra, todos que estão aqui vão lembrar disso. Quando eu dizia, a partir de hoje, Tânia, os teus problemas são meus problemas. Aí a Tânia ficou toda feliz. Eita glória, agora eu vou poder lançar problema em cima do pastor. Mas eu falava assim também, mas a partir de hoje também, os meus problemas, Tânia, são teus problemas. As tuas alegrias são minhas alegrias, como também as minhas alegrias serão tuas alegrias. Tua derrota vai me deixar triste, porque você sendo derrotado, eu vou me sentir derrotado. Mas a tua vitória também vai me alegrar, como a minha vitória também vai te alegrar. E isso começa a gerar em nós essa unidade que Deus quer que tenhamos, esse amor pelo próximo, esse carinho pelo próximo. E talvez ter amor por você, ter carinho por você é mais fácil, que você está aqui, você está ouvindo, há uma cumplicidade entre nós. Mas tem um monte de gente lá fora que não sabe disso, que não sabe que é teu irmão, que não sabe que você é irmão, que não sabe que você é irmã, que não conhecem Deus como você conhece, porque tal como eles, um dia nós estivemos distantes de Jesus. Mas eu quero crer em nome de Jesus, meu irmão, que você hoje está mais próximo dele, que você hoje não precisa de lencinho, não precisa de nada ungido da parte de Jesus para ter associação com ele, porque ele hoje habita em você. E você habita nele. Mas quantos não sabem disso? E a gente muitas vezes, por se sentir assim, tão pertinho de Deus, no colinho de Deus, e Deus assim tão ligadinho com a gente fala assim: não, esses aí não são, esses aí não merecem. E quem merece?
Portanto, essa unidade que Deus quer gerar em nós é para que aqueles que ainda não o conhecem passem a conhecê-lo através de nós. Quando você estiver lá no seu trabalho, aconselhando alguém, apertando a mão de alguém, recepcionando alguém com um abraço, a pessoa vai dizer: nossa, que abraço diferente, que aperto de mão diferente, que conselho diferente. Parece que eu senti Deus falando comigo aqui agora, parece que eu senti Deus me abraçando, parece que eu senti Deus apertando minha mão. É isso que vai acontecer, queridos, porque de fato é isso que Ele quer fazer. Deus quer tocar o mundo através da minha e da tua vida. Nós vamos então orar de uma forma diferente. Poderia chamar você hoje aqui à frente e orar por você, mas eu vou fazer diferente, e eu tenho certeza que é a direção de Deus. Vamos quebrar tudo nessa noite. Homens para cá, por favor. Mulheres, a gente não faz isso, né? Nossos cultos é tudo misturado, né? Tem igreja que bota homem de um lado, mulher do outro. Então agora, homens para cá, por favor. Mulheres para cá, para minha esquerda. Pronto. Esperar ali, tem as irmãzinhas. Nem para me ligar que vovó estava do lado dos homens, né? Podia ter feito o contrário, né? Mulheres para cá e homens para lá. Agora já foi. Já arrastaram ela. Já foi. Vazou. Homem, vocês vigiam que a mulherada tá dominando, hein? Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, né? Então, homens e mulheres de Deus, apóstolos e apóstolas, profetas e profetisas, evangelistas e evangelistas, mestres e mestres, pastoras e pastores. Eu queria que você abençoasse essa vida que está perto de você agora. Se abrace, arrasta a cadeira, se quiser, se arrasta, se ajoelha. Eu queria que você abraçasse pelo menos 2, 3 pessoas, e eu queria que você fosse um profeta de Deus nessa noite. Eu queria que você fosse um evangelista de Deus. Eu queria que você fosse um profeta, um evangelista, um mestre. Agora ensina para essa pessoa, ensina para ela como que você ama, como que Deus ama. Talvez esse momento que a gente está aqui ensinando, falando, pode ser que a pessoa não tenha sido tocada tão profundamente, como ela vai ser tocada agora por um abraço que Deus vai te conduzir a dar nessa pessoa. Pessoas que estão precisando de um pastor na sua vida, de uma pastora. Esse é o momento de você chegar e pegar na mão. Meu irmão, vamos caminhar junto. Meu irmão, está difícil, o fardo está pesado. Olha, o pastor tem nos ensinado. Teus problemas são meus problemas, tuas dificuldades são minhas dificuldades. Então, em nome de Jesus, deixa eu te ajudar, deixa eu profetizar sobre a tua vida, deixa eu te aconselhar. Ou você diga: eu preciso de uma direção, preciso de um conselho, me ajuda, meu irmão. Oh, Jesus. Alassou, me andou, coro, mandará, labacei.